Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, pela misericórdia do Senhor. Eu quero saudar a todos que me ouvem com a graça, com a misericórdia e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículo 14. João 14, 14. Diz assim a palavra do Senhor: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E gostaria de refletir com todos vocês, nos momentos que nós vamos passar juntos, sobre o seguinte tema: a oração que Deus ouve. A oração que Deus ouve. Lendo o versículo 14, e pegando o tema da nossa reflexão, a oração que Deus ouve, obviamente, existem orações que Deus não ouve, não responde. Mas se nós olharmos para o versículo 14, a Bíblia está dizendo para nós que aquilo que nós pedirmos, em nome de Jesus, Jesus fará. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar e ressaltar que é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Foi Jesus que deixou isso para que nós pudéssemos aprender. Nós devemos olhar a Bíblia sob a orientação do Espírito Santo, ler a palavra, entender a palavra através do ensinamento do Espírito Santo. O pastor Jarbes, ele gosta sempre de dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia, e isto é uma realidade, uma verdade. Nós não podemos pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer uma interpretação do texto em cima apenas de um versículo isolado. Isso é perigoso, isso pode ser uma arma de Satanás para que o sentido todo do texto seja distorcido. O versículo 14 diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só que o versículo 13 vem antes do versículo 14, e eu gostaria de ler com vocês. Diz assim a palavra, versículo 13: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora eu quero ler o João 14, 13 e 14, para que a gente tenha um entendimento completo da palavra. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Devemos aprender, queridos irmãos, queridas irmãs, a oração que Deus ouve é aquela em que o Pai é glorificado no Filho. Aprendamos hoje, a oração que Deus ouve é aquela em que o Pai tem que ser glorificado no Filho. Aprendamos hoje, se o Senhor Deus atendesse todos os nossos pedidos, indistintamente, a sua glória não estaria no Filho, mas no homem, na mulher, na pessoa que está fazendo o pedido. Jesus atende os nossos pedidos, para que o Pai seja glorificado nele, Jesus, e não em nós. A Bíblia diz em Lucas 11, que em certo momento da caminhada de Jesus com os seus discípulos, um dos seus discípulos pediu a Jesus que os ensinasse a orar. Mestre, ensina-nos a orar como João ensina aos seus discípulos. Coisa maravilhosa é quando nós nos desprendemos de todo o ego, de todas as coisas que nos cercam, e olhamos para Jesus e fazemos como esse discípulo fez. Mestre, ensina porque eu não sei nada.
Senhor, ensina-me a estar mais próximo de Ti, a ficar mais perto de Ti. Senhor, para quem nós podemos ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Coisa maravilhosa. Jesus ensina. Em Mateus 6, a partir do versículo 9, Ele nos ensinou a orar. E Ele disse assim: vós orareis assim. Na nossa versão NVI, vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus. Aprendamos com o Senhor Jesus na sua palavra. A oração que Deus ouve é aquela em que coloca Deus no céu e o homem na terra. A oração que Deus ouve é aquela que coloca Deus no céu e o homem na terra. Deus não faz parte do nosso processo mundano, Deus não faz parte da nossa natureza mundana, Ele não pode ser confinado a uma localidade. Nós já aprendemos e estamos aprendendo nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, o mundo todo está vivendo. Tem gente dizendo que Deus, que as pessoas estão fechando as igrejas, e a igreja do Senhor Jesus nunca fecha. O templo fecha as suas portas por causa do momento que nós estamos passando, mas a igreja prossegue, porque a igreja do Senhor Jesus exalta o Senhor Jesus, exalta a obra de Deus, exalta Deus, adora Deus, aonde quer que ela vá. A palavra de Deus diz que os céus não podem conter Deus, então ele sobrepõe toda a nossa humanidade. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, aquela mulher vindo com toda a tradição dos seus antepassados, ela vem, encontra Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, é em Jerusalém ou é nesse monte, que é o Monte Gerizim, que nós devemos adorar? Aí Jesus ensina para ela: mulher, a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem nesse monte Gerizim, vocês adorarão o Pai, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus transcende todos os lugares, transcende toda a nossa humanidade. É isso que Jesus quer nos ensinar com a oração: Pai nosso que está no céu. O Deus a quem nos dirigimos está acima e além dos limites finitos do mundo. Lá em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos que o receberam quem? Jesus. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que Jesus diz assim: Pai nosso, porque a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus e o recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, e nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E Jesus está usando com a palavra Pai Nosso, na língua original dele, ele estava falando em aramaico, ele usou o termo Abba, Pai. Isso tem um significado profundo de intimidade. É como se estivesse Jesus ensinando e falando: Abba, Pai, papai. Quem é pai sabe, quando tem um filho, uma filha, quando ele pronuncia as primeiras palavras e fala papai, coisa maravilhosa, coisa magnífica. É isso que Jesus está nos ensinando, da proximidade, porque as orações, elas estavam cheias de formalidade, cheias de palavras e outras coisas mais, e Jesus está ensinando que Deus é o nosso Pai. Só que Jesus nos ensina: Deus é o nosso Pai que está no céu, porque Ele transcende a nossa humanidade. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que nos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos,
porque eu sou santo. Quer saber como Deus vai ouvir a sua oração? Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Não tente dar ordens a Deus. Não tente determinar o que Deus tem que fazer, mas determine o que você tem que fazer para alcançar o coração de Deus. Muitas vezes nós ouvimos mensagens e entendimentos que não condizem com o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Nós não temos o direito de dar ordens a Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Como nós podemos dar ordens ao Senhor e determinar todas as coisas, se Deus é santo, se Deus é soberano, se Deus é onipotente? Lá em Hebreus 12:14, diz assim: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E como pode haver uma santificação para que nós possamos alcançar o coração de Deus, nos aproximar de Deus, se não houver temor nos nossos corações, temor de Deus, temor da santidade de Deus, do sentimento de adoração a Deus, que Deus é santo. Ao dizermos, Pai nosso que estás no céu, estamos dizendo assim: Pai nosso, tem misericórdia de nós, porque Tu és santo, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e ajuda-nos a aproximarmos de Ti. Eu gostaria de concluir esta reflexão com um modelo que Jesus nos mostra de oração, que alcançou o coração de Deus. Está lá em Lucas, no capítulo 18, é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículos 9 a 14, diz a palavra do Senhor: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu me lembro de uma passagem bíblica do grande profeta de Deus, Samuel, um homem de Deus, um homem que servia a Deus com fidelidade, desde antes dele nascer. Sua mãe já havia consagrado ele ao Senhor. Então Deus manda Samuel consagrar Davi, e ir lá na casa de Jessé, o pai de Davi, para consagrá-lo, porque Deus o havia separado para liderar o seu povo. Mas Samuel não conhecia Davi, nem conhecia Jessé, e ele foi lá, e Jessé foi passando os seus filhos para que pudesse ser consagrado. Então, quando Samuel colocou os olhos no irmão de Davi, alto, bonito, de ótimo semblante, de boa aparência, aí ele pensou e falou: certamente está perante Deus o seu ungido. Aí Deus fala com Samuel: não olhes para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Aprendamos com a palavra do Senhor e com aquilo que ela nos ensina. Naquela época, o fariseu era o homem religioso, era o homem que tinha o estudo da palavra, era aquele preparado, aquele que era a pessoa que ensinava. Então, ele que chega diante de Deus com toda a arrogância,
achando que é superior às pessoas. Aí vem aquele publicano, que era um cobrador de impostos, uma pessoa rejeitada por todos, e olha para Deus, não conseguia nem levantar os olhos, porque reconhecia a santidade de Deus. Aqui está o princípio do temor a Deus. Então ele apenas se desprende de tudo, e reconhece toda a sua humanidade, toda a sua fraqueza, e fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, um pecador. E toca o coração de Deus. Então que nós possamos aprender com a palavra e nos desprender de todas as coisas que nos impedem de chegar à presença de Deus, à santidade de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque quem é que não tem o clamor a Deus a fazer? E eu tenho certeza absoluta, porque a palavra nos garante, porque Deus é santo, mas Deus está conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ele se faz presente conosco. E a palavra de Deus é muito clara. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós possamos aprender com a palavra e reconhecer a santidade do Senhor, reconhecer que Deus é nosso Pai, porque Ele nos fez herdeiros dele, através do seu Filho Jesus, e vamos glorificá-lo com as nossas ações, procurando viver a santidade de Deus dia após dia, para que Deus possa nos guardar e nos atender, porque Ele nos atende. A palavra não volta vazia, a palavra se cumpre, porque Jesus vai fazer com que nós recebamos de Deus a resposta que tanto anseia o nosso coração. Que Deus possa te abençoar, me abençoar, abençoar todos nós com a sua presença santa, com sua guarda, com a sua proteção e a sua santidade. Amém e amém. Nós entregamos verdadeiramente o nosso coração a Deus e nos afastamos de tudo aquilo que nos afasta dele. Isso faz com que nós sentimos verdadeiramente o seu amor e que nós possamos ser inundados pela sua graça. Que você se afaste de tudo que te afasta dele, para que você se aproxime. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. quando tudo deixares No altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso amor te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só
Mas porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar.